Dale Porco, pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí da estreia do Verdão, né? Do Brasileirão. Como é que foi essa partida, né? O que a gente pode levantar aí de pontos positivos, de pontos negativos, né? O que a gente enxergou desse primeiro empate, né? Um pouco frustrante, eu diria, né? Um resultado que eu acredito que estava muito nas mãos do Palmeiras, né? E também vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre, né, a quase que certa, né, partida do Rafael Veiga, né, para o América do México. Falar um pouquinho sobre esse jogador também, tá, pessoal? Então você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, conheça o trabalho, né, passe aí pelos outros vídeos, dê sua opinião. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, curte, caso goste do trabalho, né? Vamos trocando essas ideias aí, né, nos comentários aí embaixo, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos tratar da nossa estreia do Brasileirão, né? Palmeiras jogando com o Galo lá em Belo Horizonte. Terminamos 2-2, né? Um resultado não tão agradável, eu diria, né? Eu imaginava que a gente poderia vencer lá, né? Ainda mais pelo desenrolar do jogo, né? Assim, eu entendo que o Palmeiras até que começou bem, começou marcando em cima, né? Com o Abel repetindo, né? A escalação quase toda que venceu o São Paulo, fazendo apenas a mudança na zaga, né? Ele trocou ali, colocou o Murilo, tirou o Bruno Fux, mas a grande base do time se manteve, colocou ainda o Vitor Roque do banco e esse é para mim um grande mistério. Por que que ele começou no banco? Né? Eu sei que ele teve aquele probleminha, que ele saiu no jogo, depois no jogo seguinte foi poupado, né, contra o Novo Horizontino. Depois, contra o São Paulo, ele já estava disponível, mas ficou no banco. Aí a gente imaginou, bom, beleza, ele tá voltando ali de um incômodo, né? Preferiram poupar, colocaram ele só no final. Meio que nem precisou tanto dele, né? Porque o Palmeiras acabou por vencer por 3-1 sem tanto a presença do Vitor Roque. Ele jogou ali uns 15, 20 minutos no final apenas, né? Mas no jogo de hoje, estreia do Brasileirão, né? Entendia que o Abel entraria com Flaco, Roque, né, no ataque. O que tanto deu certo ano passado. Um complementa o outro, né? Permite ao Flaco jogar mais solto, né? Fazendo ali um falso 9, né? Voltando para 10, ajudando o time ali a desenvolver as jogadas, a armar um pouco também. Aquelas arrancadas, né? Que ele deu tantas no ano passado, quando ele gira em cima do marcador e vai com a bola, né? Cria jogadas de perigo. Então, eu entendo que o Abel. Não sei por que o Vitor Roque não jogou. E também, assim, não ficou claro em sua coletiva por que que isso aconteceu, né? Eu não vi uma pergunta direta de nenhum dos repórteres para questionar o Abel, né? Se é uma questão de preocupação médica mesmo, né? Ah, não, ele ainda não tá pronto. A gente não quer arriscar colocando ele, né, desde o início, por mais um pouquinho nesse jogo, para quem sabe no próximo ele já tá bem em jogar, né? Então, para mim, ele não tá jogando fez uma diferença absurda pro Palmeiras no jogo de ontem, tá? O Palmeiras não conseguiu desenrolar a partida, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de criar jogadas e principalmente quando o time não se impõe, né? Não se encaixa, não tem aquela conexão rápida, né? De entender o jogo e fazer cada jogador poder fazer o seu melhor, né? Trocar passes ali pelo meio, né? O Marlon junto com o Andrés, que foi uma dupla ali que funcionou bem na parte de construção, de posse de bola. Mas eu acho que nem tanto na parte defensiva. Eu sinto falta ainda de um camisa 5 de verdade. Um jogador que combata mais e, sabe, aquele famoso cão de guarda mesmo, né? Vai lá, rouba a bola, toca pro lado pro cara que joga, que tem a saída melhor. Então, essa falta desse camisa 5 eu acho que ainda pesa no Palmeiras. E tá prejudicando, inclusive, o sistema defensivo, né? Pode ver que desde o ano passado, quando o Aníbal teve uma queda brutal de qualidade de jogo, né? Começou a falhar em jogos importantes e tal, o Palmeiras não se achou mais. Né? Até então a gente estava numa sequência boa com ele, né? E aí, depois que ele cai de produção, começa a falhar bastante, a gente passa a jogar muito mal, né? Porque o Abel começa a inventar, colocar Emiliano. Aí tem jogo que ele coloca o Bruno Fux com o Andreas. Até a gente ganha um ou outro jogo. Mas mesmo assim, acaba fazendo falta, né? Esse camisa 5 de verdade. Então, como a gente não contratou um para esse ano, fora o Marlon Freitas, que não joga tanto ali, né? Ele jogava ao lado do Gregory, que era o marcador no Botafogo, e ele mais à frente. Eu acho que a gente tá com um sistema de marcação muito fraco, né? Por isso que nossos zagueiros ficam bem vulneráveis e acabam por tomar umas bolas ali para disputar no mano a mano com atacantes.
ou estão às vezes mal colocados. Eu tô sentindo muita falta desse jogador. Né? Eu acho que, como a gente não contratou, a gente pode sim usar Larsson ou Luiz Pacheco. Acho até que o Larsson está mais pronto nesse momento do que o Luiz. E é uma das coisas que me incomodou bastante na partida de ontem, né? Esse buraco que a gente acaba tendo no meio-campo, né, por não ter o camisa 5, acaba prejudicando, né? Porque a gente não tem uma marcação eficiente. Logo, Alan de um lado, Sousa de outro, que era para ser pontas, né? Jogadores que só estão ali para fechar o espaço, receber em velocidade e partir para cima, né? Buscar linha de fundo, pedalar, tentar finalizar, cara, decepção completa, né? Então eu não sei se por causa desse sistema que o Palmeiras tá marcando mal, tá sobrando muito pro Sousa e o Alan voltar muito. Então, durante a partida, eles acabam sendo basicamente laterais ou alas. Eles não jogam efetivamente como pontas. E quando eles estão na posição, quando o Palmeiras está né, atacando, cara, me dá uma raiva muito grande ver esses caras jogando. Porque o Alan a gente já viu o melhor dele. Ele consegue terá muitas dificuldades quando ele tá ali na ponta e parte para cima e busca o fundo, corta pro meio, chuta no gol. Ele incomoda, mas quando ele tá sobrecarregado em marcação ou essas funções táticas que o Abel tanto gosta, eu acho que ele é prejudicado demais, né? Faz até parecer estranho clubes querem pagar 35 milhões de euros no Alan, porque fala, nossa, isso é o Alan, tal, ele joga assim, e não é isso, né? O Alan joga muito mais do que ele tá conseguindo jogar, pelo menos nessas primeiras partidas do ano, né? Então, é bem estranho como todo esse sistema do Palmeiras na fase defensiva tá desregulado e na fase ofensiva também, né? Como eu disse, quando a gente pega a bola para fazer uma jogada interessante, o Alan não consegue, ele joga meio que sozinho, ele tem ao lado dele ali passando o Kelvin que tá sem confiança nenhuma, não sei o que aconteceu com esse cara, parece que ele tem medo de jogar no Palmeiras, algo muito estranho. E do outro lado o Sousa, que me dá mais raiva ainda, cara. Como é que pode um jogador ser um ponta esquerda, né? E quando ele pega a bola, cara, ele só pega, vira para trás e devolve pro meio. Pega, vira para trás e devolve pro meio. O cara não tem, assim, condição ou então confiança para fazer uma jogada individual. Receber a bola, parte para cima da lateral, vai para a linha de fundo, busca um cruzamento lá da linha de fundo, né? Bem posicionado. Não, ele pega a bola, toca para trás. Pega a bola, toca para trás. No máximo, quando tá ali próximo da área, ele corta para a perna direita, né, tirando assim para fora da área e manda o balão para a área. Corta para a perna direita e manda o balão para a área. É só isso. Não rola aquela aproximação do Piquerez passando, aí ele devolve, ele vai na linha de fundo, rola para trás. Dá uma raiva. Eu tô acostumado com o Dudu, quase que a gente tinha Keno, Roger Guedes, Estevão. Esses caras pegam a bola, parte pra dentro. Pega a bola, parte pra dentro. Toda hora, mano. Dudu, né? E que eu comentei o Hendrick também, que jogava ali pelas pontas, pelo ataque. E também causava um alvoroço, né? Até o próprio Luiz Guilherme. Eles partiam pra cima. E faz muita falta, porque a gente tem de um lado o Sousa, que não faz isso nunca. E o Piquerez, que não tá em uma boa fase, também não se encontra ali para se aproximar com o Sousa, desenrolar uma tabela, etc. Do outro lado, a gente tem o Kelvin sem confiança e o Alan que, quando tá pegando a bola, raramente ali em posição que ele possa partir para cima, driblar, também não tá conseguindo fazer as jogadas, ele tá muito preocupado com a fase defensiva, né? Então, a gente tem esse problema dos dois lados, nas duas pontas, e na meia o Maurício que, daquele jeito, né? Aparece às vezes, some do jogo, aparece às vezes, some do jogo. E o melhor jogador que nós temos no momento, o Flaco Lopes, tá jogando muita bola. Tanto na fase de chutar, criar jogadas, quanto tocar para os seus companheiros, dar assistências, criar jogadas. Ele tá jogando muita bola, cara. Muita bola mesmo. E eu entendo que não dá para você ter um Vitor Roque no banco e o Sousa titular, sendo que o Sousa não faz absolutamente nada na partida. Então, o Abel precisa urgente rever isso daí, mudar essa tática, não sei, tentar coisas novas. Aproveita o Paulista, que a gente já está classificado, vai pegar o Botafogo de São Paulo. Talvez tente um jogo diferente, monte uma escalação nova contra eles. Ele poderia poupar para depois o brasileiro, né, pegar o Vitória bem fisicamente? Poderia, mas eu acho importante nesse início também os jogadores jogarem, né? Então, quem sabe ele começaria com o Larsson de camisa 5, ao seu lado o Marlon Freitas, adiantar mais
o Andreas, né? Que ele tem muita qualidade. Eu acho que a gente até perde um pouco da qualidade do Andreas por ele ficar muito recuado. Você vê que ele tem um pouco de dificuldade de ser um marcadorzão, de aproximar dos meios dos caras, roubar a bola. Ele marca forte, ele tem experiência disso, né? Parte tática e tal. O cara foi formado na Europa, ele sabe fazer o que o técnico manda. Mas eu acho que a gente pode aproveitar mais a qualidade dele um pouquinho mais pra frente. Com mais liberdade de pisar na área, de chutar de fora da área. Ele tá jogando muito recuado. Então, pega esse jogo aí que a gente vai ter contra o Guarani, contra o Botafogo, pra dar uma ajustada no time, né? Entra com o Larson, Luiz Pacheco. O Emiliano, acho que o Abel não tem confiança nenhuma nele. Então, um dos 5 que nós temos hoje, né? Marlon Freitas e Andreas. Aí ele pode colocar o Maurício de um lado, Flaco e o Vitor Roque nesse momento. Ou ele pode colocar o Alan, deixar o Maurício um pouco no banco. Não sei, ele pode fazer ajustes. Tu colocar um jogo o Alan, outro jogo o Maurício. Que o Flaco faz bem essa posição ali mais recuada né, de um falso 9, de um criador também, junto com o Vitor Roque. Ele tem que pensar alternativas, né? E aí as pontas que a gente teria o Sousa no banco e do outro lado o Alan em outra posição ou no banco, a gente tem que usar os laterais, né? Deixar esse corredor para eles apoiarem bastante, né? E aí os meios, os volantes ali caem para auxiliar, né? O Andreas de um lado, o Piquerez cai com o Vitor Roque do outro. O time tem que trabalhar, né? Tem que ter saída, né? Não dá para ficar dependendo de Sousa e Alan pra gente criar jogadas pelos lados e Kelvin. Tá muito complicado, assim. Nosso futebol tá travado, não desenrola. Não sei se quando tivemos o Evangelista de volta, né? Jogando ali, talvez como um 5 mais plantado com o Marlon, Andreas, talvez um Maurício ou um Paulinho com Flaco e Vitor, a gente eleve o nosso nível, né? Mas o Palmeiras está precisando, assim, urgente de acertar essa lateral direita, principalmente. Se o Kelvin não tá bem, volta com o Giai, que ele fez um bom ano, até ali um meio no Mundial, ele jogou muito. A parte defensiva, ele faz muito bem. Lateral é importante saber marcar. Depois ele ataca. Mas se marcar bem, fechar bem seu espaço, já é um bom começo, né? Laterais defensivos eu não sou contra, né? Acho que a gente pode usar o corredor com outros jogadores também, né? Para apoiar ali pelo lado. E um zagueiro, né? Um zagueiro a gente precisa demais de um zagueiro. Porque parece que o Abel não tem confiança plena no Fux, não tem confiança plena no Murilo. E ontem foi uma vergonha o Murilo. Aquele primeiro gol que a gente toma, porra, não dá pra aceitar. No fim do primeiro tempo, o Murilo fura aquela bola de uma maneira bizonha e a gente toma aquele gol, né? No segundo tempo, Kelvin falha naquele lançamento lá, um bico que o goleiro deu, a zaga totalmente perdida, adiantado, o Kelvin fica mano a mano com o Coelho, perde, ainda bem que estava impedido, mas o Kelvin perdidinho na marcação também. Nossa zaga, sistema de marcação precisa de ajustes e reforços. Não tem jeito, não dá para escapar disso. Ontem a gente precisou de banco, pô, entrou o Luigi, entrou o Riquelme, Vitor Roque, tudo bem, já, mas assim, sabe, a gente não tem outras opções. Ia ser esses, ou o Veiga que já tá se transferindo, ou o Bruno Rodrigues. A gente precisa de mais opções. Não tem condição de esperar o meio do ano. A janela já fecha. E o Palmeiras não trazer pelo menos um jogador de muito bom nível. Vai perder o Veiga agora. Então vai ficar uma lacuna no banco. Vai ficar uma lacuna de um jogador de possibilidade, né? Que pode ajudar. Eu esqueci do Felipe Anderson também, tá, pessoal, na análise. Esqueci que ele também tá lesionado. E é um jogador que naquela ponta onde joga o Sousa pode desempenhar mais, né? Tem mais técnica, chuta melhor, tem visão. Com ele dá mais jogo, com o Piquerez daquele lado até. É uma opção também. Então, a gente precisa de ajuste nesse time, né? A gente tá jogando um futebol feio, né? Tá sendo mal escalado, na minha opinião. Tá com um sistema de marcação muito falho. E a gente não tá ainda acertando refinado, né, o nosso ataque. Nossas tabelas, aproximações pelo lado direito, pelo lado esquerdo, linha de fundo. A gente tá jogando um futebol bem burocrático, muito cruzamento e ainda precisa de alguns acertos. Então, essa foi a partida, né? A gente toma um segundo gol ali. Era pra perder o jogo, um gol místico também, né? Porque se você for ver os dois gols, cara, o Murilo falha ridiculamente e o segundo gol, o Scarpa fala, eu vou cruzar na área. Aí ele cruza daquele jeito que ele sempre faz e todo mundo perdido, o Kevin vai com a perninha devagar, ele devia ter chegado dando um bico pra qualquer lado. Se vai pro gol, era menos feio do que aquele pezinho mole que ele encosta na bola e ela entra no gol. Mas foi 2 gols dados, literalmente, né? A gente tava trabalhando umas jogadinhas lá, às vezes saía
chute do Lopes, né? O lançamento que o Lopes deu, que o Maurício domina no peito, chuta no goleiro, o goleiro defende. A outra bola que o Souto tem chance de chutar, chuta igual uma moça, fraquinho, bem fraquinho na mão do goleiro. Teve chances, mas eram chances criadas de toque, de aproximação, de uma tabela bonita aqui e ali. O Galo, cara, foi um gol, né, que eu falei, furada, o outro dado. Eu entendo que a gente poderia ter vencido essa partida, né? Se a escalação tivesse mais correta, mais protegido o meio, Vitor Roque e Lopes junto. Mas não sei, né? Esse começo de ano tá muito misterioso. Tem muita gente saindo, pouca gente chegando. E não sei, eu prevejo que se não vier ninguém até o fim da janela, teremos um primeiro semestre bem difícil, assim. Vamos vencer as partidas, vamos disputar os campeonatos, vamos ter Paulinho, né, Evangelista de volta, mas o elenco ainda assim vai ficar muito curto. Eu acho que falta opção para mudar jogo e tal. Então, é um assunto que vai dar muito pano para manga ainda, né? Então, essa foi a minha opinião sobre o jogo. Eu entendo que não foi um bom jogo do Palmeiras. Por mais que os 2 gols foram doados para o Galo, eu entendo que a gente poderia ter jogado mais tranquilo, ter tomado mais conta do jogo, criado mais chances se nossos pontas e laterais tivessem, né, sido mais efetivos. Porque a gente tem mais qualidade. Nos momentos que a gente acertava os passes um jogador com o outro, nossa, sobrava qualidade em cima do Galo. A gente saía com condição de fazer gol toda hora. Mas não pode ser rara nas partidas as chances do Palmeiras, assim, de criar, demorar meia hora para dar um chute no gol. Tem que ser melhor do que isso, entendeu? Então, eu achei que foi um jogo bem decepcionante com uma estreia. Mas vamos seguir, né? Vamos ter muito jogo ainda. É só a primeira partida, ainda estamos em janeiro, mesmo mês que os jogadores chegaram para a pré-temporada, já tá jogando brasileiro ainda em janeiro. Então é meio loucura nesse ano. Acredito que mais 1, 2 semanas pelo menos para o Palmeiras começar a melhorar assim, deixar o seu físico 100% ideal assim, os jogadores, porque tá muito estranho, esse ano tá muito estranho. Falando agora do nosso amado Veiga, é um jogador que tá aí para sair, né? A América do México vai pagar em torno de US$ 1,5 milhão pelo empréstimo e tem no seu contrato, né, a opção de compra por 6 milhões, podendo totalizar aí US$ 7,5 milhões toda essa transação, caso eles queiram exercer lá na frente, né? A gente sabe que não é garantia, o Veiga realmente pode ser emprestado e depois voltar pro Palmeiras, né? Mas eu entendo que deva ser o fim de ciclo mesmo dele no Palmeiras, por vários motivos, né? Tá desde 2017 que ele ficou apenas um ano fora, né? Que ele jogou no Atlético Paranaense, mas ele já não tá mais conseguindo entregar. Não sei se é alguma coisa dele, alguma coisa da forma que o Palmeiras está jogando, a tática do Abel, mas o futebol do Veiga não tá mais conseguindo ornar no Palmeiras. Ele entra em campo, perde a bola facinho toda hora, não consegue dar um drible, não consegue pôr alguém em condição, chutar uma bola no gol. Ele entra para bater escanteio e faltas, mas não tá conseguindo ser mais participativo, né? Assim, ele tem um salário bem elevado, né, o Veiga? Deve ganhar na faixa de 1.200 também. Então, é um salário grande para um jogador que não produz, infelizmente, né? Porque é um jogador que a gente gosta muito. É triste ver ele ir embora sem conseguir desempenhar, porque ele ainda é novo, né? Era para ele estar jogando. O Arrascaeta com 31, 32 anos no ano passado foi o melhor da América. Entendeu? Conseguiu jogar a bola, desempenhar. E o Veiga não consegue. Eu não sei o que anda acontecendo, né, ali internamente. Mas a comissão, justiça, ajuste de câmera, né, pessoal? Isso aqui é tudo ao vivo para vocês, tá? Fazemos tudo ao vivo para vocês aqui. Vai voltar agora? Voltou, desculpe por isso. Mas seguindo, o Veiga, ele é um cara que a gente não entende o que aconteceu, mas dentro, na comissão, diretoria, eles devem ter avaliado, né, ou saber mais coisas que eles não divulgam, o que está acontecendo, que vai ser importante para ele essa saída, né? Então, deixo aqui o meu enorme agradecimento para o Veiga, me fez muito feliz em muitos momentos. Vibrei muito por cada gol que ele fez pelo Palmeiras, né? Estamos falando de um jogador, estava até levantando aqui, né, para não falar besteira, com 379 jogos pelo Palmeiras, 108 gols, 54 assistências para um meia. São números espetaculares, tá?
O cara ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, Copa do Brasil, 4 Paulista, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. O cara ganhou tudo pelo Palmeiras. Tudo. E enquanto ele esteve em campo, né, ele foi extremamente decisivo. Ele é um dos jogadores com mais gols em finais pelo Palmeiras. É um dos maiores marcadores em clássicos pelo Palmeiras. Então você não pode falar que esse cara não é super decisivo, né? Vocês lembram? Fez gol lá no Mundial, lá contra o Ali, fez gol contra o Chelsea de pênalti. Ele participou de Libertadores, né, de maneira muito importante nas duas, fez gol contra o Flamengo na final, em final de Paulista. O cara é um monstro, né? Eu fico triste pra caramba de ver ele sair dessa maneira, né, assim, sem conseguir performar mais igual ele sempre performava, porque pela idade que ele tinha, era pra ele estar voando ainda. E o Palmeiras já pensando em renovar mais 3 anos para ele ficar ali até 32, 33, né? Então, assim, é triste. Para mim, minha opinião é que é triste. Eu entendo ele sair pela questão de salário muito alto e não tá conseguindo entregar muito quando ele entra em campo. Mas ao mesmo tempo sempre fica aquele questionamento, né? Mas e quem está, né? E quem está? E quem está? Esse é o grande X da questão, né? Ali naquele momento em que o Palmeiras acertou o seu futebol ano passado ali, ganhou 10 jogos seguidos, né? Goleou a LDU. Em algum desses jogos, inclusive jogos que a gente estava bem desfalcado por causa da seleção, né? Que levou jogadores, Bragantino contra o Juventude, o Veiga jogou e foi importante nas partidas, fez gol. Então, no momento que o time estava bem, ele estava bem também. Ele estava jogando futebol decente que, né, o faria uma peça importante no elenco. No momento que o time passa a jogar mal, ele também não consegue mais jogar bem. Então, assim, é estranho, né, pessoal? Parece que, não sei, assim, o nosso time, como tá enroscado, não desempenha bem a parte ofensiva, a parte defensiva. Estamos jogando um futebol bem medíocre nesse momento. Alguns jogadores não conseguem sair desse marasmo, sair desse buraco e chamar a responsa, bater no peito e tirar o Palmeiras dessa situação, né? O Veiga, infelizmente, não tá conseguindo, né? Ele tá entrando nas partidas e não tá desempenhando muito bem. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento do fundo do coração ao Veiga. Você foi um cara espetacular com a nossa camisa. Sabemos da sua história, do seu avô, sua paixão pelo Palmeiras. Acho que isso nunca vai acabar. Todos os gols que você viu, foi lá, chutou a bandeirinha, né? Cara, você foi muito importante pro Palmeiras. Eu acho que vai ser bom para você né, esses novos ares, jogar uma liga diferente, né, fazer gols por lá, torcida diferente, um estádio diferente. Acho que vai ser bom para você, assim. Foi bom lá em 18 quando você jogou no Atlético Paranaense. Acho que vai ser bom de novo esse tempo fora, né? E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, é um jogador que pode recuperar o seu bom futebol, pode até ser comprado pela América e jogar mais 1, 2 anos lá. Quem sabe no futuro não volte, né, com um outro presidente, com outro técnico, com uma outra ideia para ele, porque ele pode voltar sim no futuro, se ele quiser se manter um jogador de alto nível, né, for continuar treinando forte, jogando o futebol dele, ele pode voltar no futuro sim. E eu gostaria sim, se ele estiver desempenhando, né? Assim como a gente já fez lá atrás, já trouxemos alguns jogadores que saíram e voltaram. Vou dar um exemplo, o Edmundo, que foi importante. Teve uma época, né, que a gente trouxe o Cleiton Xavier de volta, vocês lembram muito bem? O cara que foi importante pra caramba lá em 2008 e tal, rodou o mundo todo, vários times. E ele veio parar no Palmeiras ali naquele ano de 16, né? Que a gente foi campeão com o Gabriel Jesus e tal. Ele foi campeão brasileiro. Um cara que voltou bem mais velho, experiente, mas ajudou o Palmeiras. Então, não sei, eu sinto que não é o ponto final do Veiga no Palmeiras. Talvez nesse momento, nessa era Bel, essa era Leila, bem provável que sim. Mas no futuro eu vejo possibilidade sim do Veiga voltar para o Palmeiras, porque é um cara que eu gostaria, assim, de sempre estar vendo com a nossa camisa. Respeitou sempre o Palmeiras, respeitou sempre a torcida, né? Um líder no elenco de vestiário, respeitado por todos. Então é mais um daquela era vitoriosa que acaba por deixar o Palmeiras, né? E é meio triste, né? Tá sobrando o Piquerez e o Gomes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo. Desculpe pelos erros técnicos, mas faz parte. A câmera acabou dando um problema, mas deu para continuar aqui sem maiores interferências, tá? Então, muito obrigado, pessoal. E vamos para a próxima rodada. Vamos melhorar o Palmeiras e tirar aqueles caras do DM, que eu não aguento mais. Valeu!